Boa noite, bem-vindos a mais um Giro Empresarial. Hoje temos a honra e a alegria de receber meu colega de profissão, de trabalho, Léo Raposo, publicitário, marqueteiro, como a gente falava antigamente, de primeira linha. Léo, bem-vindo ao Giro Empresarial. Boa noite, Zani. Agradeço aí o seu convite. É um prazer estar aqui com você. Eu vou abrir aqui a entrevista já dizendo uma coisa. Sou seu colega, sim, com muito orgulho, e você é um dos responsáveis por eu ser seu colega lá no meu passado. Então, é uma profissão que eu hoje sou apaixonado e eu faço aqui publicamente um agradecimento a você. Obrigado. Muito obrigado por me trazer para esse caminho. Eu que agradeço e eu te cumprimento por ter superado várias etapas, muito, ser hoje esse profissional de sabe que você é, para quem não sabe, não é só em Rio Claro, todo o interior do estado de São Paulo, a LR, o Léo Raposo, é um nome muito forte e de muito respeito. Mas eu quero entrar com uma provocação. Léo, como é que é fazer comunicação nos dias de hoje? É provocativo mesmo a sua pergunta, mas eu costumo dizer o seguinte, as ferramentas se adequam às necessidades, né? Desde que eu passei a atuar nessa profissão, e isso eu vou falar de aproximadamente 15 anos, o mercado de comunicação se transformou muito. E ele se transforma numa velocidade surreal o tempo inteiro, né? Então, comunicar hoje não é mais difícil ou mais fácil, é apenas diferente. Nós escolhemos outras ferramentas, formatos de segmentação. É claro que no momento de crise, como o Brasil enfrentou recentemente, os desafios aumentam, né? Os nossos clientes têm demandas mais críticas, mas assim, comunicar nos dias de hoje, eu costumo dizer assim, é para quem é competente, claro, né, como qualquer segmento, mas para quem insiste, para quem acredita na comunicação, para quem acredita no marketing, e a gente tem muito orgulho de ter bastante sucesso em vários segmentos, mas acho que a chave, o segredo é estar atualizado, conhecer as tendências, as ferramentas e olhar adiante. Se a gente ficar fazendo comunicação para o que aconteceu ontem, não vai funcionar. A gente realmente sente que a velocidade hoje é o grande desafio da comunicação, principalmente quando se fala em mercado publicitário. O mercado jornalístico também enfrenta um grande problema com as fake news, com aquilo que a gente nunca sabe se é verdade ou se é mentira. A gente tem que ficar checando tudo que a gente recebe pelas mídias sociais, se isso é uma verdade, se isso é uma mentira. E eu queria saber se na comunicação publicitária, comercial, isso também interfere, a fake news também chega a interferir, e quanto isso pode prejudicar um cliente. Sem dúvida nenhuma, Zane, interfere bastante. Eu costumo dizer que nós somos uma empresa de marketing, não apenas de publicidade, justamente porque a demanda das empresas hoje é por gerenciar todos os seus processos de comunicação e não apenas de publicidade. Gestão de crise, e muitas vezes hoje essa crise nasce nas redes sociais com fake news ou com comentários pejorativos à empresa. Então, assim, saber lidar com isso está muito ligado à velocidade de resposta, competência em esclarecer os fatos, né? E mais que isso, o aumento da credibilidade da imagem da empresa é que deve sustentar esses possíveis momentos ruins, né? Então nós somos um grande defensor do fortalecimento das marcas, não só através dos novos canais, redes sociais, mas através dos tradicionais também, né? Uma campanha publicitária ou uma estratégia de fortalecimento de marca de uma empresa, ele funciona quando ele é aplicado nos diversos meios, né? As pessoas têm que ser impactadas em diversos meios. E hoje em dia eu vejo muito acontecer as empresas criarem uma miopia de que utilizar as redes sociais vai resolver o problema de comunicação deles com a ilusão de que é mais barato. Somente as redes sociais. Né? Exatamente. Então hoje, especialmente aqui dentro da empresa, a gente tem um departamento especializado em mídias sociais que faz o gerenciamento das campanhas dos nossos clientes, mas mais do que isso, monitora o que está acontecendo em relação àquela marca no cenário digital. E você tem que reagir muito rápido. Então, respondendo, ele afeta sim, mas eu acredito que com competência de comunicação a gente consegue resolver e fazer aí do ovo quebrado uma boa omelete. E
uma fake news vale a pena ser respondido sempre ou nem sempre vale a pena responder? Eu sempre brinco que marketing tem uma palavra mágica que é depende, né? A gente tem que analisar o cenário de uma maneira bem completa, né? Muitas vezes eu digo que responder uma fake news é piorar, é dar mais munição ainda para o inimigo. Alimenta a rede social. Né? Exatamente. Uma das características das redes sociais é que, da mesma maneira que você impacta negativamente, rapidamente essa mensagem some e as pessoas esquecem dela porque outras vêm. Então a gente precisa analisar caso a caso para dizer se vale a pena responder, se não vale a pena, quanto aquilo afetou com a imagem da empresa realmente. Mas aí fica um apelo meu, né? De que utilizem as redes sociais de maneira para o bem, né? Não é uma ferramenta tão boa. Nós conseguimos fazer hoje o que o publicitário sempre sonhou. Na época que você começou a trabalhar com publicidade, provavelmente era mais difícil segmentar público, né? Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa. Desenhava na mão, né? Desenhava na mão e tinha que segmentar público através de veículos de comunicação que tinham pesquisas bem amplas. Hoje a gente consegue estreitar e falar exatamente com quem a gente quer. Não vamos fazer dessa ferramenta uma ferramenta maligna, né? Que aí fica o meu apelo aqui para que a gente use para o bem. E mesmo você, que é um simples usuário das redes sociais, tem que tomar cuidado também para não ficar divulgando notícias que possivelmente são falsas, são fake news. Léo, tem alguma dica para a gente tentar identificar? Claro que é impossível a gente saber com certeza, mas tem alguma dica que está na cara que é fake news e a pessoa continua divulgando? Eu costumo dizer que as pessoas elas gostam de ver a confusão acontecer, né? Mas antes de compartilhar uma informação, antes de divulgar, de distribuir nos grupos de WhatsApp, eu sugiro que todo mundo descubra a fonte, veja se é de um veículo confiável, procure em canais alternativos. É muito simples hoje no mecanismo de busca você fazer uma busca, esse assunto é verdade, alguém já vai ter pesquisado e já vai ter te dado uma resposta. Tomem cuidado, porque o prejuízo para algumas marcas, para algumas pessoas, pode ser muito grande, né? A gente conhece casos de pessoas que foram consideradas bandidas, foram linchadas por conta de boatos nas redes sociais. Então, mais um apelo meu, tomem cuidado de fato. Às vezes um inimigo vai fazer isso contra a pessoa para poder propositalmente deixá-la em uma situação. Né? Exatamente. Então pesquisem um pouquinho antes de compartilhar os conteúdos. Existem sites na internet que especializados nisso, né? Para que você possa detectar se não está ajudando, contribuindo para essas fake news, especialmente agora em período eleitoral. Isso é um negócio que cresce muito. Então, antes de compartilhar uma informação, um filme, aquilo que pode parecer muito verossímil para você, às vezes é uma montagem e não vale a pena compartilhar. Tem até um site que acho que se chama Boato, né? Tem um site que chama Boato, tem um que chama E-Farsas. São sites que já se especializaram em detectar esses problemas, essas mentiras e ajudar o usuário. Utilizem. Há mais ou menos uns 10 dias a gente viu uma postagem de uma senhora que estava perdida na UPA aqui de Rio Claro, e como eu pertenço a bastante redes, né, eu recebi a mesma postagem de Brasília, a mesma postagem da Bahia, a mesma postagem de Minas Gerais, de São Paulo e de Rio Claro. Tadinha dela. Quer dizer, ela tá se perdeu num monte de lugar. Ela se perdeu, mas anda, né? Anda pra caramba. Léo, você está no mercado há quantos anos? Eu oficialmente estou no mercado há 15 anos, apesar da nossa empresa estar completando agora em 2018 13 anos de atuação. Eu comecei a atuar um pouquinho antes de fundar a QLR e hoje a gente comemora 13 anos, agora em agosto, 13 anos de história da empresa. E você está com quantos profissionais hoje trabalhando aqui na LR? Nosso time é de aproximadamente 20 profissionais, divididos entre planejamento, atendimento, criação. É uma equipe multidisciplinar aí para conseguir atender os nossos clientes nas diversas ferramentas de comunicação e, como eu disse anteriormente, não apenas na publicidade e propaganda, né? É uma diferença hoje que as agências têm mostrado. Antigamente, para você que nos assiste entender, as agências eram divididas basicamente em atendimento, administração, planejamento, tráfego, mídia, né? E parece que hoje os profissionais eles têm que ser mais, tem que ter múltiplas funções.
Isso é fato, né? Uma das características que a gente detectou lá já na época que abrimos a empresa é de que as empresas, especialmente no interior, grandes empresas inclusive, que a gente tem como cliente no portfólio, não tinham uma estrutura de marketing interna. E elas creditavam suas necessidades de marketing à agência de publicidade. E eu faço uma brincadeira de que é como não ir ao médico e ir direto à farmácia, né? Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado. Então a gente atua junto aos nossos clientes também orientando ele nas estratégias de marketing que podem utilizar a publicidade ou não. E para isso acontecer eu preciso ter uma equipe que realmente seja multidisciplinar. Aqui na agência a criação pode vir de qualquer um, pode vir da nossa copeira, pode vir da nossa gerente administrativo. A gente reúne para todos os clientes, todo o time, para que eles conheçam profundamente o negócio do cliente, e isso tem dado resultados muito bons, porque boas ideias borbulham, né? Então, esse é o caminho hoje que eu acredito. A estrutura que existe hoje de lógica, da parte de telefonia, da parte de internet, consegue atender plenamente as necessidades de uma agência que requer tanta velocidade das informações, em programas cada vez mais complexos, que exigem uma estrutura de lógica bastante forte, bastante ágil. Consegue atender hoje ou ainda patina muito? Eu vou dizer para você o seguinte, requer investimento. É surpreendente, por exemplo, uma curiosidade, né? O volume de dados que a agência gera diariamente. Então, se eu fosse comparar com 10 anos atrás, o que a gente gera de volume de dados hoje nas criações das nossas peças é o que a gente gerava em talvez um ano há 10 anos atrás, o volume de dados. Então isso requer muita infraestrutura de servidores, redundância dos dados. Você imagina que a gente aqui retém os dados de mais de 60 clientes, né? Informações de campanha, peças publicitárias, histórico, registros de como aconteceram os processos. Então precisamos ter muita segurança na informação, até para que ela não vaze, mas mais do que isso, para que a gente não perca ela por alguma situação. Então requer investimento, não é fácil, realmente patina, a gente tem que ficar sempre atualizado, os softwares vão se trocando, os equipamentos precisam ser trocados, e se você demorar um pouquinho, começa a ficar muito caro. Então com investimento constante, mas hoje a gente, graças a Deus, consegue ter um parque de estrutura, tecnologia que sustenta essa nossa necessidade, mas eu estou sempre com o pé atrás porque é delicado. E a conexão? Ela é firme? Você tem várias opções de estar sempre conectado? Se cai uma, você está na outra imediatamente? Essa pergunta é assim, eu digo para todo mundo, se parar a internet, pode fechar nossas portas, não tem como a gente atuar. O nosso software de gestão ele é online. Então hoje a nossa empresa ela conta com 3 links de internet, 2 dedicados e um link de segurança, que é justamente para dar essa redundância. Nós não podemos correr o risco de ficar desconectados do mundo. Já né? ficou? Aconteceu uma vez no passado, sim. É um caos, gente. É pior do que acabar a energia elétrica. Pior do que qualquer coisa. Até por isso que hoje a gente tem esses 3 links de redundância, não só pela nossa dificuldade de comunicar, mas por monitorar o que está acontecendo nas redes sociais dos nossos clientes, por exemplo. 2 horas sem monitorar nenhum dos clientes, pode acontecer alguma coisa naquele momento. Então hoje a gente conta com essa segurança, são fibras óticas, uma vai para Anhanguera, outra vai para o sentido Piracicaba, tudo isso para garantir que nós não vamos ficar offline nunca. Isso é muito bom. Léo, muitos clientes ainda insistem, muitos comerciantes, muitas empresas, muitas indústrias, ainda insistem em fazer as suas ações de marketing, as suas ações comerciais, as suas publicidades de forma empírica. O quanto a pesquisa e o conhecimento científico é fundamental para que o investidor acerte o tiro certo, na hora certa, da maneira correta. Mas isso você vai responder para a gente depois dos nossos comerciais. Estamos de volta com o nosso Giro Empresarial, hoje recebendo o publicitário Léo Raposo, da LR Marketing. Antes do nosso intervalo, nós estávamos comentando da importância
de se ter pesquisa, dados científicos para que o empresário possa fazer o investimento de forma correta. Léo, isso tem acontecido, antigamente não se dava tanto valor a isso, você vê uma tendência, uma mudança nesse mercado, os empresários estão mais atentos, seus clientes estão mais atentos a isso? Honestamente ainda não. A maioria do empresariado ainda acredita que o feeling, que a bagagem que eles têm no mercado é suficiente para tomar decisões, seja de comunicação, de expansão. E isso é algo que a gente batalha muito para mostrar para o cliente que informação é chave do sucesso. Então, a única diferença do passado para hoje é que antes nós dependíamos apenas das pesquisas de opinião, né, pesquisas qualitativas ou quantitativas. Mas hoje nós temos uma infinidade de ferramentas, especialmente essas digitais, das redes sociais, de índices de visitação a site, que nos munem de tanta informação que não podem ser desperdiçadas. Há exemplo talvez vocês não saibam assistindo em casa, mas tudo que vocês fazem na internet deixa um rastro. E esse rastro é o que as empresas utilizam hoje para segmentar o seu público. Então, todo mundo já deve ter percebido que faz uma pesquisa de uma viagem e depois esses anúncios começam a lhe seguir, né? Esse é um site de notícia, está lá na cara do site. No site de notícia, e isso vai além, né? Você vai começar a perceber que às vezes o áudio que você grava para fazer uma pesquisa num mecanismo de busca fica registrado e reconhece aquilo que você quer. Então, o que eu digo para os nossos empresários hoje, para os nossos clientes, é o seguinte: vale a pena investir dos R$10 que a gente investe em comunicação, em publicidade, vale a pena investir 2, 3 em pesquisa, em informação, em conhecer o concorrente, em prever o mercado, em checar as demandas, do que realmente só querer investir. Porque eu lembro, sempre brinco, todo mundo que senta na mesa do lado de lá aqui na agência quer vender mais, né? Mas é um processo. Vender mais é um processo que ele é resultado de todo o trabalho que é feito de planejamento antes, não só de comunicação, mas a própria confecção do produto, né? Eu brinco que é fácil ensinar marketing, né? Com os famosos 4Ps, que o pessoal já deve ter ouvido falar em casa. Se você acertar esses 4Ps vai dar certo. E desenvolver produto, por exemplo, depende muito de pesquisa. Então fica aqui também a minha dica: invistam em informação. Coletem informação, seja digital, seja na maneira tradicional, mas não tomem as decisões simplesmente no achismo. Léo, eu sei que a pergunta pode parecer meio complicada, porque não existe só um caminho para você levar o seu produto ou o seu cliente ao sucesso, mas hoje, qual é a mídia mais importante? Ou que não seja mais importante, mas aquela que uma campanha não pode deixar de ter? Depende. Lembra da palavra mágica? Depende. Eu sabia que você ia responder. Você sabia que eu ia responder isso. Depende realmente, Zane, de muitos, do contexto como um todo, né? Quando a gente fala de produtos, não necessariamente são produtos tangíveis, às vezes é um serviço, às vezes é uma tecnologia, às vezes ele pode variar demais. O que eu digo oriento os nossos clientes é que boas campanhas publicitárias, boas divulgações de produto, elas impactam as pessoas em diversos canais. As pessoas hoje elas têm pouco tempo para dedicar para a nossa mensagem. Então, nós temos que ser muito efetivos e impactá-las diversas vezes. Não existe um canal melhor que o outro. Existe o canal que complementa o outro e cada um deve ser utilizado para o fim específico que ele foi pensado. Tem canais bons para fazer informação, tem canais que são só de fortalecimento de marca. Eu sempre brinco com os clientes: por que é que as empresas botam na lateral do campo de futebol lá apenas a sua marca? Sem dizer nós somos os melhores, nós somos os maiores. Aquela peça publicitária tem uma função, que é de fortalecer a marca. Mas com certeza essa empresa investe também numa revista, num programa de televisão, nas redes sociais. Então, o que as empresas precisam fazer é ter informação, como você me perguntou há pouco, e traçar um planejamento de como impactar os seus clientes ou futuros clientes diversas vezes. E é por isso que elas dependem de ajuda de uma empresa de comunicação, porque esse planejamento ele não pode ser empírico, ele precisa ser estudado. Então, talvez a pergunta mais correta deveria ter sido: qual ferramenta de acesso à mídia hoje não pode ficar de fora? Seria o celular?
Eu pergunto para todo Depende. mundo. Não, acho que agora não depende mais. Não há dúvida nenhuma que a informação migrou dos canais tradicionais para a palma da mão das pessoas. Não há hoje quem não tenha um smartphone e existe aí o que chama-se de cross-media, que é o fato de você comunicar, anunciar num programa de televisão, mas saber que a pessoa, enquanto vê a sua publicidade, está com o telefone na mão, talvez procurando você, talvez procurando seu concorrente. Então, não há dúvida nenhuma. Se eu puder deixar uma dica, invistam em informações em canais e ponham o seu dinheiro na informação que chega na mão das pessoas pelo seu celular. O próprio Giro tem amigos em São Paulo, minha filha na Bahia, gente em várias partes do Brasil que acompanham pelo celular. Eles me ligam depois, Rosane, a gente acessou aqui e acompanhou a tua entrevista, por exemplo, com o Léo, legal, tal. Isso chama-se on demand, é uma tendência. Daqui a pouco vocês vão assistir a novela no horário que você quer, e não a novela das 8, e não a novela das 7, porque as necessidades das pessoas já está quase assim. Já está bem próximo, né? Antes eu falava isso há pouco tempo atrás, falava no futuro, e hoje na verdade é no presente. Esse conteúdo on demand, né, o termo correto, ele significa você ter acesso à informação quando você quer e aonde você quer. No trânsito, em casa, no banheiro, numa viagem, no avião. Hoje você faz viagens internacionais com acesso à internet no voo. Quer dizer, você não perde mais 12 horas lá, você pode trabalhar, pode consumir conteúdo. Então, que vocês, empresários, invistam em que a informação chegue para as pessoas na hora que elas quiserem. E outra coisa, de maneira mais fácil possível. Less clicks better. Quanto menos cliques as pessoas precisarem dar para chegar até você, melhor. Ainda na mesma linha, nós temos conversado, praticamente você que nos acompanha toda semana, sempre falando de uma tendência muito forte, que já não é mais uma tendência, é uma realidade, que é a indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. Nós temos batido muito nessa tecla, porque eu acredito que a gente tem que pegar essa cultura e implantar. Você, empresário que está nos assistindo, vá atrás, corra atrás, procure o CIESP, a Fiesp, SESI, Senai, porque o mundo já está muito conectado nessa linha. E que são aquelas do robô colaborativo, das empresas inteligentes. E eu queria saber se a LR, se as agências já estão ficando 4.0 também, ou seja, totalmente informatizada, com velocidade. E como é que vai ser essa migração? Porque não são tarefas, como você imagina que serão, porque isso eu ainda não vi em agência, não são tarefas comuns executáveis. Passa por processo de criação, passa por processos de planejamento. E como você acha que esses robôs colaborativos podem interferir dentro do funcionamento de uma agência? O organismo de agência de comunicação, ele é orgânico, ele é um pouco menos técnico do que as indústrias convencionais. Apesar de a gente ser uma indústria, que eu sempre brinco, nós somos uma fábrica de ideias, nós produzimos aqui conteúdo para as empresas, a tecnologia nos influencia o tempo inteiro de uma maneira um pouco diferente dessa das indústrias. A gente coleta dados usando robôs, nós controlamos os nossos sistemas e o acesso. O exemplo hoje é que as aprovações dos nossos clientes elas já podem ser feitas remotamente, com eles acessando o nosso sistema e acompanhando o processo de criação das suas peças publicitárias. Isso é experimental ainda, mas já mostra que está transformando o mercado daquela reunião de publicitário que vai apresentar a sua campanha. Isso provavelmente vai mudar logo nos próximos tempos. Então, assim, na comunicação, eu acho que a maior influência está em coleta de dados. O famoso que nós chamamos aí de Big Data, né? Que é esse rastro que todos nós deixamos na internet e como utilizar ele. O publicitário, a empresa de comunicação que não estiver antenada a isso e continuar fazendo comunicação do jeito que se fazia, e eu não estou falando de muito tempo, há 5 anos atrás, ela está fadada a errar, está fadada a investir dinheiro do cliente em local equivocado. Então nós precisamos estar ligados nesse sentido. E para os empresários eu deixo a minha sugestão. Se eu puder dar 2 dicas, invistam em tecnologia e invistam na sua marca. Marcas fortes, ligadas à tecnologia, têm muito mais chance de dar certo. Nós temos observado também que a indústria, principalmente a cirúrgica ortopédica,
já está utilizando impressoras 3D para fazer, inclusive, próteses, principalmente ligadas ao rosto, coisas que são mais delicadas e mais personalizadas. Queria perguntar para você, semana passada nós entrevistamos o Luiz Piscini e a gente viu um logo criado pela LR, modernizando toda a programação visual dele. Eu queria perguntar, é possível, já está na ideia de vocês, de repente, quando for levar esse logo para aprovação, ter um logo impresso numa impressora 3D para o cliente aprovar? Está longe disso? Isso já acontece? Nada como falar com quem é bom, né? Nós não havíamos pensado nessa ideia não, mas eu adorei, viu, Zane? E é super factível, é bem tranquilo da gente executar isso. Eu sempre costumo dizer que as pessoas acreditam mais naquilo que elas tocam. Com certeza. Né? Apesar de todo mundo compra tudo pelos olhos, né? Eu brinco que a gente vai ao restaurante, escolhe a comida, se ela estiver desorganizada lá, você já não dá muita atenção. Então, excelente ideia. As impressoras 3D se popularizaram, são baratas, qualquer um em casa pode ter uma impressora 3D hoje. Esse exemplo das próteses está revolucionando o mercado ortopédico e de bucomaxilo, porque antigamente você pegava uma prótese generalista e adaptava ela para as pessoas. Hoje você escaneia a face das pessoas e faz uma exatamente com a necessidade dela. E isso a gente tem aqui em Rio Claro, como sendo um grande polo desse segmento, já está acontecendo. Então eu gostei da ideia e aí aos nossos clientes, quando vocês receberem o seu novo logotipo em 3D, lembrem que a ideia é do Zane. É isso que a gente espera de uma agência de publicidade. Não que vá aderir às minhas ideias, mas principalmente esteja aberto às inovações, esteja aberto aos novos projetos e possa levar todo esse dinamismo aos seus clientes. Léo, eu queria perguntar para você, LR em 2020, como vai estar? A tendência do nosso negócio é de entender ao máximo as necessidades dos nossos clientes. A gente, graças a Deus, vem numa crescente desde quando a empresa surgiu. O mercado do interior de São Paulo, ele é latente, ele é muito forte, mesmo nas crises. Eu sempre brinco, a agência é um bom termômetro do mercado, né? A gente lida com muitos segmentos. E quando você faz um bom trabalho, nunca o mercado está ruim, porque na crise as empresas precisam comunicar, né? Em 2020, o que a gente pretende é continuar a expansão que já acontece. Hoje a LR atende, eu não vou dizer Brasil inteiro porque é exagero, mas a gente atende clientes em vários estados, indústrias pequenas, médias, grandes, prestadores de serviço, e o que a gente pretende para os nossos clientes é estar o mais atualizado possível. Nós estudamos muito, nós somos uma empresa que acredita muito nas novidades e assim, eu acho que vale a pena que cada um dos empresários hoje olhe para trás, veja como cuidou da sua marca até hoje e o que eles esperam para 2020. Porque, lembrando que se vocês fizerem uma análise do pós-crise, sobrevivem as empresas que têm marcas mais fortes. E eu sou um grande incentivador de fortalecimento de marca. Em 2020 eu pretendo estar no mesmo caminho que nós estamos hoje, só um pouquinho adiante. Agora, antes de 2020, tem 2018, com eleição para deputado estadual, deputado federal, governador, 2 senadores e presidente da República. Uma campanha de, no máximo, sendo muito otimista, 38 dias. Como vai ser, como você imagina que será essa comunicação, que será essa campanha? Eu acompanho há muito tempo campanhas eleitorais e elas vêm se transformando muito ao longo dos tempos, né? Quando surgiram as redes sociais, se transformou, já foi uma grande transformação. Depois, com a redução do período de campanha, ainda mais. Eu acho que... E agora reduziu mais ainda. Com a redução ainda maior agora. Nós temos que ter muito cuidado com as fake news, isso vai ser muito latente, eu tenho certeza. Eu acredito que vai ter bom resultado aquele que conseguir comunicar de verdade, com pessoas de verdades. A gente sabe que existem os robôs que estão aí minando as redes sociais o tempo inteiro de informação. O candidato que tiver boas propostas e souber transmitir ela com pessoas de verdade, com testemunho de outros e não apenas
com a sua palavra, eu acredito que ele vai ter bons resultados. Mas é muito curto o período, não dá tempo de reagir, então quem não se preparou, já não se preparou, já pode ter perdido o bonde. Eu queria saber a sua opinião também a respeito do formato da campanha atual. Eu, por exemplo, isso é uma questão pessoal, eu acho meio hipócrita essa construção da maneira como se pode fazer política hoje. Eu era muito mais favorável que se fosse como é nos Estados Unidos, pode tudo, todo mundo pode doar para todo mundo, desde que seja tudo declarado, às claras, transparente, e se o doador Y quiser doar para a campanha do José, não vai poder doar para a campanha do João. Eu quero saber sua opinião a respeito disso. E também não pode ser tão curta, né? Eu acho que isso está muito atrelado à impunidade, Zaine. Nos Estados Unidos, em outros países, como a impunidade é menor, as pessoas elas cometem menos ilícitos, né? O que o Brasil cultivou antigamente nas eleições, essa cultura de ajudar um candidato com o objetivo de ter benefícios lá na frente. Isso nos Estados Unidos acontece também, o famoso lobby, aliás, lá é legalizado, né? Mas ele não vai ser ilegal, ele não é para ter um benefício ilícito, e sim um benefício ilícito por brigar por um segmento. Então eu acredito no candidato que é o Zaine, porque ele é da indústria, eu sou empresário, então eu concordo com você. Esse formato que se criou hoje aqui para inglês ver. Mesmo porque prejudica a renovação, né, Léo? Quem está no poder acaba tendo mais, como a campanha é muito curta, já está exposto à mídia, acaba tendo mais chance de... Novos entrantes não conseguem expor a sua imagem porque o tempo é muito curto e o dinheiro é escasso, porque não pode obter investimentos, muitos investimentos como antigamente. Então eu concordo com isso. Eu espero que esse shakedown, essa chacoalhada que o Brasil teve recentemente aí, diminua esses problemas. Não acredito que vai sanar, é cultural, mas aí, mais uma vez, vamos torcer que para nessa eleição as pessoas pesquisem o passado de quem elas estão votando. Minha opinião aqui, o que move o país é o emprego, é a indústria, é o empresário. Então acreditem naqueles candidatos que são desse segmento. O que a população precisa é de emprego. Quem tem emprego tem comida, tem moradia, é próspero. Se não tiver emprego, se for assistencialismo apenas, não adianta, o ditado é antigo, né? Vamos dar a vara e não o peixe. Léo, parabéns por esses 15 anos efetivos no mercado, apesar da empresa ter 13 anos, eu sei que você está muito antes, e muito antes até de fazer faculdade, ainda era um garoto, já atuava, dando aulas de informática, ajudando, já entrando especificamente na parte técnica desse mercado. Parabéns pelo seu estudo, pela sua evolução, por toda a equipe da LR que eu acompanho, que eu acho que está no nível das melhores do estado de São Paulo. Obrigado por acreditar em Rio Claro, conte sempre com a gente. Obrigado pela aula de comunicação e marketing que você deu para a gente. Deixe suas palavras para quem nos assiste em toda a região. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu tenho muito orgulho de ser aqui da região e por isso a gente mantém a nossa empresa aqui. Eu acredito muito aqui, não só em Rio Claro, mas em todas as cidades aqui das cercanias. E aí vou deixar um recado final que é o seguinte: empresários, nós estamos saindo já desse pior momento, vamos abrir a mente, vamos aumentar os investimentos, porque vocês investindo, gerando emprego, a gente sai desse momento ruim mais rápido. Meu muito obrigado aqui, Zaine, mais uma vez. A gente que agradece, você que nos assiste, tenham todos uma ótima e produtiva semana.